Olá, olá, seu Instagram. Olá, pessoal. Vamos todos para mais uma live. Bora. Vamos aguardar aqui. Seu Instagram convidar a turminha. Quem tá por aí vai falando um oi comigo, tá? Hoje o tema tá ótimo. Vamos falar sobre desbloqueio e vou trazer uma pessoa que saca muito sobre constelação familiar. Papo vai ser muito bom. A Bianca até chegou, vou chamar a Bianca já. Vou convidá-la aqui para entrar. Gente, constelação é tudo. Quem não conhece precisa conhecer porque é tudo, tá? É maravilhoso. Para bloqueios mentais, crenças limitantes. Eita, Olá! tudo bom? Tudo ótimo e você, Márcia? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui. Ah, Tudo gratidão. bem? Tô falando com a turma aqui que o assunto hoje é top, porque muita gente não conhece constelação familiar, né? Só quem já foi constelada para entender a força que essa técnica tem. E Uhum. para gente que trabalha no universo online, tem muita gente com bloqueio, né? Muita gente com bloqueio, muita gente que deixa de fazer coisas porque tem crenças limitantes, mil coisas, e muita coisa pode ser descoberta numa constelação, né? Mas deixa eu te apresentar aqui, que você entrou, nem te apresentei. Vamos lá. Enquanto o pessoal entra. Pessoal, trouxe aqui hoje uma pessoa incrível, eu vou pedir para ela mesma se apresentar, que vai falar sobre constelação familiar. Eu vou pedir para ela aprofundar um pouquinho no tema, tá? E nós vamos trabalhar esse tema justamente porque aqui só tem empreendedores. Aqui tem muito empreendedores, tá? Meu Legal. público são empreendedores. Quem não estiver aqui assistindo, vai assistir daqui a pouco. Então, sem dúvidas, com certeza, eu só estou consertando aqui a posição do celular, porque tá batendo uma luz em cima de mim. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês. Então, olha só. Quem tiver aqui só me fala como que tá a minha imagem, que eu já vou apresentar, porque tá dando uma luz aqui para mim. Eu queria saber se para vocês está com uma luz bem em cima aqui de mim. Tá, Bianca? Para você como Pra é que mim tá aí? tá Tá tranquilo. normal, né? Então tá, é porque tá batendo uma luz aqui que tá da lâmpada, mas então tá beleza. Gente, então vamos lá. Essa é Bianca, consteladora familiar. Eu convidei porque eu já tive a felicidade de ser constelada, já participei, né, daquela roda que fica aquelas pessoas lá em volta de quem está sendo Uhum. constelado. E eu tive a honra de ser constelado por uma pessoa que foi formada diretamente por Bert Hellinger, que ela é alemã, eu acho, então assim, foi uma descoberta. E depois também eu passei por um processo, passei por uma imersão profunda de inteligência emocional, um curso de inteligência emocional, que foi em imersão, 10 dias numa fazenda, Coisa e boa. muito bom. E uma grande parte desse curso é baseado em constelação. Tem várias técnicas, é um processo criado em Harvard, que tem várias técnicas, e uma delas é a constelação familiar. Então é fantástico. Então, assim, eu não poderia escolher uma pessoa melhor para vir aqui, que é a Amanda, que é uma pessoa que eu acompanho, adoro o trabalho dela. Então tá aí. Quem tiver padrão mental que está te travando, quem tiver crença limitante, segura aí. Valeu. Se apresenta É, então um pouquinho pra gente, Amanda. o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de constelação, Amanda é, não, estou te chamando de Amanda Bianca, porque minha aluna Amanda, tá a no minha aluna campo, tá Amanda. no campo. Quando a gente fala de constelação, é muito interessante porque a constelação ela é uma ferramenta, uma das grandes ferramentas que existem desse nosso universo de tão rico de desenvolvimento humano. A constelação ela é uma das ferramentas que eu mais sou apaixonada. Eu Nossa, linda. sou master coach, hipnóloga, fiz tudo que vocês podem imaginar aí. Sou diretora do IFT, né, que é um instituto na qual nós formamos treinadores comportamentais. Então, a gente vive muito desenvolvimento humano. E quando eu comecei a estudar as constelações,
e adentrar e mergulhar nesse universo sistêmico, eu comecei a sentir o que é a constelação dentro da minha própria família e dentro da minha própria empresa. E quando a gente vive algo, a gente ganha uma força muito especial quando a gente observa as nossas limitações, quando a gente observa as nossas crenças, quando a gente observa todos aqueles contextos limitantes com um olhar sistêmico, nós percebemos que, na verdade, não existem limitações, existem recursos não vistos. E tem uma frase que eu gosto muito do Einstein que diz que o problema ele nunca é resolvido no mesmo nível de consciência na qual ele é criado. Então, eu vejo a constelação como uma ferramenta, um método que eleva o nível de consciência, de autoconsciência e autorresponsabilidade das pessoas, que quando elas elevam esse nível, faz com que elas observem o que antigamente era um problema como uma fonte de recursos. Então, a forma de olhar influencia em todo o posicionamento, todo o significado e performance que você faz a partir disso, né? Então, a constelação, ela muda o teu olhar para transformar o seu caminhar. Que lindo. Pessoal, vamos aproveitar um pouquinho a paradinha que ela deu e vamos compartilhar essa live com mais pessoas, para mais pessoas virem para cá. Para vir mais rápido. Estou compartilhando aqui clica aí no aviãozinho, manda pro no pessoal, aviãozinho, porque realmente esse mais assunto é muito gente, válido. né? Bem legal a constelação, para o pessoal conhecer. Estou só convidando aqui umas 30. Ai. Mas que legal. Então, Bianca, eu estava até lembrando de uma frase do Bert Hellick que uma pessoa perguntou para ele, acho que foi um vídeo que eu assisti algum tempo atrás, perguntando o que é a dor, né? Aí ele respondeu numa entrevista com uma pessoa aqui do Brasil. Aí ele falou que a dor, ela surge ao nascer e a criança leva essa dor para o resto da vida, né? Mas aí é uma coisa que eu não entendo, porque existem pessoas na constelação que falam que muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor e conseguir entender. Vamos supor que um casal vive numa casa. Um casal que vive numa casa de antepassados. Tá. Vamos supor, um casal, por exemplo, vive numa casa onde viveram antepassados, talvez bisavós, ou talvez tios, alguém da família, não necessariamente os pais. E esse casal vive situações muito parecidas com aqueles antepassados que viveram ali anteriormente. Isso tem a ver também na constelação? Então, o que acontece é o seguinte, o ambiente, ele tem uma influência? Sim, o ambiente, a memória do ambiente, até os campos morfogenéticos provam que existe sim uma influência. Mas existe uma influência muito maior, que é a memória que nós temos, que nos vincula com os nossos antepassados. É como se quando nós nascemos em uma família, é exatamente isso. Você nasce com todo código, é mais do que um código genético, é todo código de todas as memórias daquela família, de todos os padrões positivos, todos os padrões que têm que ser aprimorados também. Então, nós nascemos dentro desse campo, desse sistema familiar, então tudo aquilo que aconteceu tem uma influência sobre nós. Mas aí que tá, a constelação ela vem para te dizer que existem posturas que fortalecem determinados padrões e posturas que não fortalecem. A epigenética, por exemplo, ela é uma das bases da constelação. Porque algumas pessoas têm propensão para determinadas doenças, mas não, é como se não abrisse aquele código genético para liberar aquilo, para não viver aquilo. Por quê? Porque então, é uma diferença de posturas e recursos. A conduta na qual nós interagimos na nossa vida, a postura, os significados, quem nós somos na vida, determina o que a gente vai repetir de positivo ou de negativo. Fantástica. Então, por exemplo, esse casal, vamos supor que mora numa casa que já moraram bisavós. Aí, tá. E eles vivem, se você olhar, o mesmo padrão. Eu estou te falando isso porque eu vivo numa família e tenho uma situação muito parecida, tá? Que é um casal de primos que vivem, parece que essa história se repete. Eles vivem a mesma coisa que os bisavós deles viveram. Será que só deles pensarem na história dos bisavós, eles já estão trazendo isso, de uma certa forma, para a vida deles? Não, porque não é um processo psicológico básico consciente por pensamento.
né? Sim. Isso é uma memória arcaica, é muito mais do que pensamento, é muito mais aquilo que a repetição de padrão, ela acontece quando alguma lição não foi aprendida ali. E quando algum descendente precisa compensar por amor e por pertencer a esse sistema aquelas pessoas. Por exemplo, Uau. se esses antepassados tiveram uma história traumática e não conseguiram superar isso, os seus descendentes podem passar pela mesma situação. Um exemplo vivo desse: quantas filhas não perdem bebês exatamente na época em que a mãe sofreu um aborto espontâneo, por exemplo, com a mesma idade. Muito louco. Inclusive, por exemplo, inclusive grandes empreendedores hoje, que eu trabalho mais assim, trazendo pessoas do offline para o online, ajudando a empreender Legal. aqui. Eu conheço inúmeras pessoas que não conseguem destravar a liberdade financeira porque os pais não tiveram sucesso. Então, depois que eles fazem esse trabalho, eles descobrem, caraca, eu estou como se eu estivesse acolhendo todo o processo dos meus pais. Quem sou eu para passar por cima deles, né? Para ser superior a eles? É mais ou menos um Exato. pensamento assim, né? Inconsciente, não é isso? Totalmente. Vamos voltar, assim, só para a gente contextualizar, na época da África selvagem, o início da humanidade. Volta lá. Antigamente, Tá. é assim que as leis sistêmicas agem até hoje na nossa vida. Essa parte ela nunca será atualizada, gente. Nós vivemos como nos primórdios. É nossa consciência, não Uau. tem uma parte lá que é assim. Se um adolescente de uma família ali, ele quer, naquele contexto de África selvagem, ele quer fazer diferente porque ele acha que o jeito dele vai dar mais certo de sobrevivência do que o avô. Quem tem mais experiência de sobrevivência? Esse adolescente de 17 anos ou o avô de 70? O avô de 70. Aí ele vai quer se revelar para fazer diferente. Só que quando ele faz diferente, ele vai fazer o quê? Ele vai dormir sozinho, ele vai fazer diferente, ele vai ficar sozinho. O que acontecia com o ser humano lá naquela época, naquele cenário, que ficava sozinho na selva? Ele morria, virava comida, né? Vai lá um tigre, matava na hora, né? Então, nós Exatamente. temos isso no nosso no nosso inconsciente profundamente, de que quando nós fazemos diferente, nós podemos deixar de pertencer. E deixar de pertencer significa morrer. Morrer. Muito louco, muito louco. É Mas muito a lindo. linha é muito tênue. Porque se você deixa de fazer diferente em outros contextos, você também olha para trás ao invés de olhar para frente, para a vida. A evolução é para frente. Nós precisamos nos diferenciar. Preservação e autopreservação das espécies. Precisa passar para frente. Você precisa diferenciar para ir para frente. Porque se você não passa por esse processo, então o que vai acontecer? Vai ficar tudo igual? Onde vem o movimento de evolução? Hoje é outro contexto. Mas o que significa no nosso inconsciente? Fazer diferente me traz culpa. Só que crianças não sabem lidar com o deixar de pertencer um pouco. Adultos precisam passar por essa travessia de lidar com essa culpa, de fazer diferente, para honrar de uma forma adulta, inclusive, os pais, os avós. Eu acho que todo ser humano deveria ter o privilégio de conhecer esse tipo de ferramenta, porque é libertador. Eu te perdi o pai muito cedo, eu perdi o pai na primeira infância. E eu só fui conseguir olhar para a foto do meu pai, e tipo assim, como meu pai, aos 26 anos. Eu passei a vida inteira negando meu pai, porque para mim ele havia me abandonado. Entendeu? Eu só consegui fazer esse trabalho de libertação depois que eu encarei, fiz esse trabalho que eu te falei, né? Que foram 10 dias de imersão profunda numa fazenda, com um monte de empresários, todo mundo passando por um processo muito grande, e fomos todos constelados, que teve lá. Então, assim, foi libertador. A minha vida é tipo assim, uma Márcia antes, uma Márcia depois. Então, assim, eu acho que é fundamental a pessoa reconhecer. Primeiro passo, não sei se você concorda, Bianca, é reconhecer. Reconhecer que você tem
algo a trabalhar, porque todo mundo tem. Ninguém, né? Como o Sempre. próprio Bert Helling fala, né? Você nasce com dor, o parto é doloroso, né? Então essa Sim. dor é. Então, assim, a partir do momento que você reconhece isso, acolhe isso, você precisa cuidar, Sim. né? Aí você vai cuidar, você vai olhar, você vai observar de onde veio, e daí para frente você vai quebrar essas correntes e ressignificar a sua vida, né? Mais ou menos assim que acontece o processo? Exatamente, porque quando você tem um contato com a realidade, e o que, que é um contato com a realidade? É você perceber sem categorizar, sem negar, sem idealizar a realidade. Você diz sim para a vida da forma que ela se apresenta, de tal forma que quanto mais na realidade você estiver, mais forte você se torna e mais eficaz na sua transformação você se torna. Então, por Bacana. exemplo, você demorou 26 anos ou até 26 anos para poder olhar para aquela realidade, porque assim, ó, eu vou aproveitar até o flipchart aqui que o Bruno estava fazendo uma live, e aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Bacana. Nós temos uma imagem interna, e essa imagem interna determina muito da nossa vida, da nossa performance. E essa imagem interna é um significado que nós atribuímos aos fatos, tá? O fato é a realidade. A imagem interna é o significado que nós atribuímos. Quanto melhor for o significado, melhor é a nossa performance. Bacana. Tá? Significado aqui, performance aqui. Então, até os seus... Vocês estão vendo aqui, conseguindo acompanhar? Então, sim, tá dando pra ver legal. Até os seus 26 anos, você dava um significado de meu pai me abandonou. É a forma que você internalizou. Qual era o nível saudável desse significado? Era baixo ou alto? Não, era estranho. Eu sofria porque Então, ele era baixo. muito baixo, muito baixo. Eu sofria muito na escola, dias de fazer presente para os pais, eu queria morrer. Então, a sua performance aí, ó, na vida, também ela era baixa, Claro. né? Então, quanto maior é o significado, melhor é a performance, né? E aí, a partir do momento em que você ressignificou isso, você mudou essa imagem interna. E quando você muda essa imagem interna, você muda a sua performance. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pai, na constelação, ele é aquele que traz, não externamente, mas a nossa imagem interna saudável do pai faz com que nós tenhamos uma força de realização, uma liderança, uma disciplina, a garra, o primor, aquela coisa de ir atrás, de fazer, de buscar. Esse é o pai dentro de nós. Então, quem tem uma relação saudável com o pai, e não é uma relação externa, o teu pai não tem que ser de determinada forma, ou não tem que viver 95 anos para ele ser um bom pai para você. Simplesmente pelo fato dele ter te dado a vida e viver dentro de você, ele já foi um bom pai, ele cumpriu o papel dele. Claro. Né? Então, quem tem essa imagem interna, essa conexão, o pai no coração, consegue ter uma força muito maior na vida, de garra, de ir atrás, de fazer. Né? Então, é aqui que entra essa questão de muitas pessoas se manterem infantilizadas, Márcia, na vida, porque continuam esperando que o pai ou a mãe façam e sejam de determinada forma para que eles sejam mais felizes. E assim eles se anulam da responsabilidade de tornar real a sua própria felicidade. Claro. E tem pessoas que parece que permanecem na infância, né? Toda a vida. Independente da idade, continuam presos na infância. Gritando, né? Pelo amor de Deus, me acolhe, me ajuda. É impressionante. Depois que você consegue passar por um processo desse, como que você consegue enxergar isso nas pessoas, assim? É muito doido. Ô, Bianca, me diz uma coisa. Você acha que... Isso aí eu não entendo absolutamente nada. Desculpa se eu falar uma asneira aqui. Imagina. Uma pessoa identificou que ela tem determinadas crenças limitantes. Vamos supor que uma pessoa identificou que tem crença limitante em relação à aparência. Ela tem medo, por exemplo, tem vergonha de fazer uma live, uma coisa assim, porque ela tem a crença limitante de que
vamos supor que ela tem uma cicatriz no rosto e tem a crença de que aquilo ali faz dela uma pessoa inferior, mais feia, sei lá. Na constelação, vocês trabalham diretamente um problema, assim, um ponto, né? Que seria, por exemplo, ela tem essa crença limitante, ou trabalha toda a situação? Como que funciona mais ou menos isso? Às vezes um sintoma ou um problema traz à tona uma dinâmica por detrás. Por exemplo, às vezes vamos supor, essa insegurança dessa pessoa ou esse senso de se sentir inferior é o sintoma. E, na verdade, na constelação se mostra que esse sintoma representa, às vezes, a dor de alguém antes dela. A dor de uma mãe, ou de um pai, ou de um avô, ou de uma avó, um tio, uma tia, de alguém que pertence àquele sistema. E aí ela, através desse sintoma, honra e se mantém vinculada àquela pessoa. E às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, né? Um sintoma que não representa exatamente alguma coisa daquele tipo, né? Às vezes o sintoma é só uma mensagem, né? É só um mensageiro. O sintoma é um mensageiro que traz a mensagem de que algo não está em ordem. Aí depois de uma constelação, a pessoa até fala que bom que esse sintoma apareceu na minha vida. Foi um ótimo mensageiro para me fazer uma pessoa mais inteira. Uma pessoa mais forte. Sem esse sintoma, eu não teria visto que a minha postura na vida não era tão saudável. Que legal. Olha que legal. A Manúcia fez uma pergunta aqui. Quando brigas de família se repetem de geração em geração, geralmente nos homens, avô, tios e irmãos, você pode falar algo? Posso falar algo. Às vezes, existe uma linha da ancestralidade masculina que ela é bem problemática, vamos supor. Aqui, filho, pai e avô. E isso se repete por quê? Porque com certeza alguém aqui saiu de ordem. Às vezes um filho que se colocou como pai, e quando o filho se coloca como pai do seu pai, ele não está inteiro na sua paternidade. E aí aquele filho vai passar para frente um padrão dessa hereditariedade, como colocar aqui, dessa hierarquia violada. Os filhos não aprendem a violar hierarquia do nada. Eles aprendem pelo exemplo. Então, os filhos aprendem que amar é violar hierarquia. Isso é amar para eles. Então, eles continuam repetindo isso. Mas eles não repetem isso porque eles são arrogantes. Muito pelo contrário, eles repetem isso porque eles são crianças que amam os pais e querem salvar os pais. Os filhos têm esse senso heróico. As crianças têm esse senso heróico muito forte. Mas todo herói é trágico. Porque o sacrifício não leva ninguém a lugar nenhum. O rio não pode subir a montanha. Dói muito. Que legal. E o que você recomenda assim para as pessoas começarem a identificar esses problemas assim que tá travando? O que sinais no caráter de uma pessoa, sinais em relação às características que ela sente que perturbam ela no dia a dia? Quais sinais que você acha assim que faz com que as pessoas deveriam buscar, por exemplo, uma terapia, uma constelação familiar? Bianca, eu vou te pedir pode continuar falando, que eu só vou abrir a porta aqui que o meu gato está fazendo um escarcéu querendo entrar. Daqui a pouco vocês vão começar a escutar. Mas pode continuar. O gatinho quer ouvir o papo de constelação. Pois é. Inclusive, os pets representam muito as questões familiares também, né? Qual tratamento? Não tratamento. Na verdade, a constelação, ela é uma ferramenta que vai te fazer ter um nível maior de consciência e uma análise no sentido de quão saudável é essa minha postura, né? Se eu estou saudável, os meus talentos fluem. Se a minha postura é saudável, os meus talentos fluem. A minha saúde, eu tenho vitalidade, né? Os meus relacionamentos são saudáveis. Eu prospero, minha energia sexual está ok.
Então, se você quer ver se tem alguma coisa que está bloqueada sistemicamente, observe quais são os padrões repetitivos que você fica patinando, tá? Uhum. Observe quanto fluem os seus talentos na vida, o quanto você prospera, o quanto você tem espaço aberto dentro de você para receber, tá? E o quanto você está saudável nas suas relações. A relação Bacana. afetiva, a relação de casal, é o lugar que você, e com os filhos, é onde você mais vai ver quais são os pontos que você precisa trabalhar em relação à sua família de origem. Porque ali, na família que você constitui, você vai começar a observar quais são as dinâmicas que não são saudáveis. Por exemplo, quantas vezes o filho ou a filha, ele traz um sintoma porque os pais não estão bem como casal, por exemplo. E às vezes esse casal não está bem porque a mulher ou o homem está trazendo uma versão infantilizada, como se a pessoa na qual se relaciona tivesse que suprir uma necessidade, uma carência na qual os pais não atenderam. Então a pessoa exige do parceiro ou da parceira aquilo que elas não receberam. E isso pesa muito numa relação. Né? Aqui, com C, não sei o nome, desculpa. Ai, O Conceição. terapeuta, ele intui ou é pela técnica? Intuição por intuição, 100% intuição, ela não é confiável. Porque a intuição, ela pode ser diferente. Por exemplo, eu vou intuir de acordo com o que eu já vivi, com as minhas experiências anteriores. Mas se for 100% a técnica, também não segue o fenômeno. Então, eu poderia dizer que é um misto aí de técnica com a fenomenologia. Você segue o que se mostra, você tem um conhecimento prévio, você é treinado naquilo, você sabe quais são as dinâmicas que acontecem para evitar com que você coloque os seus pontos cegos naquela constelação daquele cliente. Então, não é Sim. 100% intuição, porque a intuição ela também é limitada de acordo com o seu nível de consciência. Mas só a técnica também não seria constelação, porque segue um fenômeno que se mostra, né? Sim. E A, quando... Concei- pode falar. a Conceição até perguntou como que funciona, né, a técnica da constelação familiar. A constelação, aí vai de constelador para constelador. Eu, por exemplo, eu tenho algumas formas de trabalhar com constelação. Eu tenho desde um atendimento individual, que ele é pontual, um atendimento de 1 hora, na qual eu até mostro aqui para vocês. Tem um campo e tem os representantes e tem todo o trabalho que é conduzido, que se mostram as relações e as dinâmicas ocultas que estão gerando determinados sintomas e bloqueios naquela pessoa e naquele sistema, né? Mostram como estão as relações daquele sistema. E aí é feito um trabalho de colocar em ordem de acordo com as leis sistêmicas, são as leis do amor, né? As ordens do amor, que o Bert conseguiu trazer com muita maestria. E aí se cria uma nova imagem interna, que é a imagem de solução. É assim que é feito. Então, tem desde um trabalho de 1 hora que você faz essa constelação com a pessoa, e existem vários programas de desenvolvimento. Tem sabedoria sistêmica também, que são 2 atendimentos e um treinamento de 4 aulas vivenciais, onde eu dou um treinamento vivencial de constelação para essas pessoas viverem e se reposicionarem. Então, existem várias formas. Eu tenho o Anima, que é uma imersão de um final de semana inteiro só de vivências sistêmicas. Existem muitas formas que vocês podem até me seguir para acompanhar, que geralmente posto muito conteúdo bacana de constelação lá. Bacana. Depois, no final da live, gente, eu vou passar o Instagram da Bianca para vocês conhecerem, tá? Vamos prestar atenção aqui no tema, que tá bem legal. A Bacana. Tati perguntou aqui, e quando uma relação ou as relações não fluem? Existem muitas dinâmicas de quando uma relação não flui. Mas geralmente, vamos supor, nós, mulheres, nascemos da nossa mãe, obviamente. Então, nós nascemos na esfera de influência da mãe. Em determinado momento da vida, nós precisamos passar para a esfera de influência do pai. Seja ele físico ou não. Tá? Meu pai morreu, não tem como passar pela esfera de influência do pai. Tem sim, ele está dentro de você.
né? A conta não é exata, só que mais de 40% de você é o teu pai, né? Eu digo que a conta não é exata porque vamos supor que é 40-40 e 20 é o que você se diferencia, entende? É o que vem de você, né? Então, o pai dentro de você, ele existe. Então, você passa para essa esfera de influência do pai para ter essa força desse masculino. E nós mulheres também temos masculino, da mesma forma que homens também têm feminino. Só que a filha, ela tem que voltar para a esfera de influência da mãe. Porque uma mulher só se torna mulher a partir da esfera de influência da mãe. Então vamos supor que essa filha não voltou para a esfera de influência da mãe. Ela continuou sendo a filhinha do papai. E o que é a filhinha do papai? É um amor tão forte, tão arrebatador, tão heróico que ela sente pelo pai, que ela não consegue abrir espaço para um homem. Porque ter outro homem significa trair esse amor que ela sente pelo pai. Que bacana. Então, esse é um dos padrões que impedem o fluir de uma relação. Um outro padrão é, eu vou para os meus relacionamentos sempre sendo a doadora. Eu preciso sempre estar por cima. Só que quem sempre fica por cima, se doando e não se abre para receber, isso aqui vai perdendo a força. Sim. Aí a mulher se coloca como mãe do parceiro, quer educar o parceiro a todo instante. Então esse homem vai se sentir com que nível de dignidade aqui? É um outro padrão, que isso enfraquece a relação, enfraquece o fluir. Então existem muitas dinâmicas que uma constelação mostra quais são as posturas saudáveis para o amor fluir. Sim. E na questão profissional, o que é que você diz assim? Como que vocês podem trabalhar essa questão profissional? A questão profissional, a realização profissional, ela vem muito do pai, tá? Então, o primeiro passo em relação ao seu profissional seria um autoconhecimento de descobrir qual é a causa, o porquê que o mundo precisa, porquê que a vida precisa daquilo que você tem a oferecer. Trabalhar é servir, é trazer algo para a vida que agregue valor para a vida. Né? Sim. Então, identificar qual é o seu propósito nisso, e o propósito ele vai crescendo de acordo com o nosso tomar a mãe e tomar o pai. É um processo de trazer a história do pai e da mãe para o nosso coração. Porque quando façam esse exercício, sintam como se a mãe e o pai de vocês, independente de quão difíceis eles possam ser, mas eles te deram a vida. Sinta a força da vida que veio do teu pai e da tua mãe. Sinta toda essa força da vida que veio desde muito longe, passou por todos os seus ancestrais até chegar no teu pai e na tua mãe e até chegar em você. Veio de muito longe, veio desde o início da vida. Sinta essa força em você. E quando você está em ordem, recebendo essa força da vida, como é que fica quando você olha para o seu trabalho? Ganha muito mais força, não ganha? Muito bom. Então, eu passo para o nosso profissional deslanchar e identificar o nosso propósito, identificar aí o quanto vou colocar aqui para carregar tecnologia, né, gente? O quanto a vida precisa daquilo que eu tenho e o quanto eu estou inteira naquilo que eu estou fazendo. Aqui, exatamente, internalizar o valor deles. A Conceição perguntou antes, como é que é? Complexo de Édipo, como funciona? Que seria, na constelação, seria o filhinho da mamãe. Então, o filhinho da mamãe, ele nasce na esfera da mãe, ele tem que passar para o pai, e na esfera de influência do pai, ele precisa se tornar homem, se conectando com toda essa ancestralidade masculina. Se a mãe, por exemplo, não permite que ele passe para a esfera de influência do pai, então esse filho vai ser um perdedor na vida. E esse complexo de Electra? Que isso? É a filhinha do papai, né? Tem a filhinha do papai e a filhinha da mamãe. O filhinho da mamãe. Não crescem nunca, né?
É, Ai, que eles ficam sempre presos em dinâmicas do relacionamento do pai e da mãe, triangulados ali, e não conseguem estabelecer relações saudáveis na vida afetiva. E qual tipo de problema a constelação familiar realmente não cuida, não tem como? Qual o problema assim que normalmente? Porque, por exemplo, existem alguns casos, o coach a gente sabe que lógico, não tem nada a ver com coach. Eu estou dando exemplo para você entender. O Sim, coach não trabalha nada que tenha problemas mais profundos, né? A depressão, transtorno bipolar, não trabalha nada disso. A gente vai encaminhar para uma psicólogo, né? Um psicoterapeuta, psiquiatra. é. No caso da constelação, quais tipos de casos não funcionam? Nenhuma metodologia, nenhuma terapia trata 100% de tudo, né? Por Sim. exemplo, eu tenho coaches, embora eu seja coach, eu não atendo com coaching, mas eu tenho coaches que chegam em determinado ponto que eles precisam de um olhar mais profundo para alguma questão repetitiva na vida da pessoa, alguma questão mais forte, familiar. Então, eles trabalham em conjunto comigo, nós trabalhamos em conjunto, assim, né? Tem psicólogos que passam casos para mim também. Então, o que acontece é esse trabalho em conjunto. Por exemplo, eu constelo algumas pessoas que têm câncer, ou pais que chegam trazendo uma dificuldade de lidar com filhos que são homossexuais. Gente, homossexualidade não é uma doença. Então, nenhuma constelação e nenhuma terapia vai curar isso. Sim, Existem formas de fazer com que isso seja mais leve para a pessoa, com uma claro. compreensão para que seja mais leve. Agora, o Sim, câncer, não vou te dizer que eu vou constelar uma pessoa que tem câncer e essa pessoa vai se curar, mas nunca. Não pode ficar mais leve, ela pode ter uma outra relação com o câncer, ela pode desenvolver recursos para lidar com aquilo. Mas sim, claro. a constelação, ela não mexe com, ela não altera destinos. Ela traz Sim, uma postura mais saudável, mas o sim. destino é algo muito forte para as nossas mãos humanas mexerem. Então, no caso do Alzheimer, também seria mais ou menos a mesma coisa, né? O Alzheimer pode ser várias dinâmicas, pode ser uma pessoa, por exemplo, que está seguindo alguém na morte, Uhum. né? Ou alguém, ou está vinculado a alguém que era muito importante, uma perda de alguém muito importante na infância, pode ser muita coisa, Sim, olha entende? que interessante. O que a constelação traz é uma visão de muita humildade diante dos fatos da vida, sabe? Por exemplo, a doença, ela é uma compensação. A gente pode chamar também a homossexualidade, muitas vezes, é um conjunto de compensação com a essência da pessoa também. Entende? Então, uma coisa potencializa a outra, mas não muda o fato de que pode ser mais leve, que aquilo não vai mudar a essência da pessoa, mas vai fazer com que seja mais leve. Como constelar uma pessoa com Alzheimer? Não tem como constelar uma pessoa que não está com todas as suas capacidades mentais. Não tem como. Se a pessoa não quiser ser constelada, não tem como. Se a constelação tem afinidade com a terapia cognitivo-comportamental, a constelação ela tem afinidade com a fenomenologia, com a análise transacional, né? Tem um viés da PNL, que a PNL tem muita influência da cognitivo-comportamental também. Então, a gente pode dizer que um pouquinho sim, mas ela é mais na linha da fenomenologia vem muito da Virginia Satir também, das estruturas familiares, né? Então, tem um pouquinho. Bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? É um assunto bem, bem profundo para uma hora, né? A constelação. Se quiserem, E algo que é muito interessante, Carl Roger. Carl Rogers tem um pouquinho assim. Você pode entrar no meu Instagram, tem um e-book na bio que fala sobre todas as bases da constelação lá. Bacana. Às vezes as crenças limitantes, elas não são crenças limitantes porque a pessoa quer ficar na sua zona de conforto. Não é por isso. Às vezes uma crença limitante, ela surge por um vínculo a alguém.
E aí eu vejo alguns profissionais falando, vamos destruir as suas crenças limitantes. Eu tomo muito cuidado com essa palavra. A exclusão, destruição, rejeição, tudo isso faz com que a pessoa se afaste da solução. Porque se a pessoa adota uma crença por amor, por pertencimento, você vai falar que vai destruir aquela crença? Que descaso com o amor que essa pessoa sente, né? O que a gente pode fazer nesse caso, então, é ressignificar, é fazer com que a pessoa veja o amor que ela sente e veja que existe também o amor que aquela outra pessoa sente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais próximo. Às vezes uma mãe tem um problema de relacionamento com a filha. E essa filha, na verdade, ela cria uma reserva com a sua mãe porque a sua mãe não teve uma relação positiva com a mãe dela, que seria a avó dessa. Então é como se ela olhasse para a mãe e falasse: mamãe, já que você não teve, eu também, por amor a você, não vou ter. É uma lealdade. Como é que eu vou ter algo que a minha mãe não teve? Então ela começa a ter um padrão não saudável por amor, mas ela não vê o amor da mãe dela por ela, ela vê o amor dela pela mãe e não da mãe por ela, que quer ver que essa filha seja feliz, quer ter uma relação positiva, quer que essa filha vá para a vida. Não existe forma mais saudável de honrar os nossos pais do que através da nossa felicidade. Olha só. Você respondeu foi a da Queiroz, Marlúcia? E quando a gente tenta engravidar e não consegue fazer a inseminação e não consegue, e essas coisas de vidas passadas, pois eu já desisti. Não entendi muito bem. Acho que ela deu uma misturada. Quando tenta engravidar e não consegue. Uma constelação, ela pode ajudar? Ela pode te ajudar a ver um pouco, expandir a sua consciência em relação a isso. A fazer, às vezes, com que você consiga concordar com o destino. Mas ela, não necessariamente, depois de uma constelação, você vai engravidar. Questões com fertilidade podem ser de fundo sistêmico, sim. Mas não é só isso. Uma constelação não anula as questões físicas, mas pode entrar, por exemplo, em uma crença muito profunda que a pessoa nem sonha que ela tem, ou uma lealdade muito profunda, ou um medo muito profundo. Eu lembrei agora de uma constelação que eu assisti na Alemanha, e essa constelação realmente foi muito forte, ela nunca saiu da minha cabeça, assim, do meu coração, aliás. De uma mulher que tentava engravidar e não conseguia. E esse amor do marido por essa esposa que não conseguia engravidar era quase como uma defesa, porque saiu nessa constelação, não estou generalizando, estou falando daquele caso somente, tá? Que existia uma possibilidade muito grande dessa mulher engravidar e falecer. Olha só. Então, nós somos muito pequenos diante do destino. Eu conheci uma pessoa, Bianca, que na família dela, todos os homens suicidavam na mesma idade. Tataravô, bisavô, avô, pai. E ela tinha um filho, ela começou a fazer, ela fez o curso de constelação justamente para trabalhar isso, porque ela tinha medo de que acontecesse a mesma coisa com o filho. Desde suicídio, exatamente na mesma idade, 40 e poucos anos, suicidava. Existem questões muito fortes, né, que a própria psicogenealogia mostra isso, esses padrões que vão repetindo nas mesmas idades. A constelação ajuda a trazer uma visão de um descendente que pode buscar algo de diferente, trazer uma solução para esse sistema. Nós, buscadores, né, sempre temos oportunidades de criar um futuro mais saudável para a nossa família. Por exemplo, hoje, com a vida que vocês vivem, perguntem para vocês mesmos se vocês estão abrindo portas
para os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, para quem vem depois de você? Você está abrindo portas ou você está fechando portas? Você está criando novas soluções ou você está repetindo problemas e dores? Porque tudo aquilo que nós fazemos da nossa vida abre ou fecha portas para os nossos descendentes. Quem é você nesse jogo? Aquele que faz da tua vida o melhor que ela pode ser para que no futuro os seus descendentes vivam de uma forma mais leve, ou aquele que continua sendo leal às dores de quem ama do passado e repete isso? Muito interessante. Eu acho que teve uma pergunta aqui que tem a ver com vidas passadas. A constelação familiar trabalha questões de vidas passadas também? Não posso generalizar falando que sim ou que não, porque existem vários consteladores com vários viés diferentes. Bert Hellinger, por exemplo, não trabalhava nessa questão, mas a Sophie Hellinger já constela vidas passadas. Né? Então, existem pessoas e pessoas. Eu, por exemplo, eu evito ao máximo colocar questões de religiosidade no trabalho que eu faço, porque eu tenho um profundo respeito às pessoas e às suas crenças, né? Claro. E outra coisa, vamos supor que de fato existam vidas passadas. Vamos aqui criar essa circunstância. Existem vidas passadas. Tudo bem, a vida passada ela pode ter uma influência na sua vida? Pode, mas o que vai determinar o seu futuro não é a sua vida passada, é aquilo que você vai fazer de diferente no hoje. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu estou repetindo esse padrão porque a minha bisavó sofreu um aborto. Vamos supor que seja isso. Porque a minha bisavó perdeu X coisa. Então, a pessoa continua fazendo igual, culpando essa bisavó. Não, vamos para agora, no aqui e agora. O que você, na sua autorresponsabilidade, pode fazer de diferente? Exatamente. Como fazer para não repetir um padrão? Reverenciar o passado como ele foi. Porque quando você está em paz com o que foi, você pode estar inteiro no que será. Bacana, perfeito. Um padrão ele se repete quando você exclui algo. Quando você não consegue dizer sim para algo. Filhas que se casam com alcoólatras porque o seu pai era alcoólatra. Quantas vezes isso não acontece? Por quê? Quais eram os níveis de julgamentos dessa filha para com esse pai? É como se a vida falasse assim, você se coloca tão boa, tão melhor que a sua mãe, então eu vou colocar a mesma circunstância na sua vida para ver se você vai fazer diferente. A vida nos ensina a sermos humildes. Quando nós temos humildade para reverenciar os padrões antigos, nós temos liberdade para fazer diferente. Mas isso é uma coisa que vem de dentro. Um profundo sim para as coisas mais difíceis que aconteceram na sua família. Mas que também faz parte. Aceitação, né? É uma aceitação. Eu acho que mais forte do que aceitar é concordar, é trazer isso para o coração mesmo. Respeitar e seguir em frente, né? Exato. Porque querendo lá não vai, você só é como se fosse tapar um buraco, né? Se esconder de alguma coisa, é respeitar, acolher, ressignificar e ir embora, seguir a vida, né? Com respeito total. Olha só que interessante. Vou dar um exemplo de duas posturas. Um filho tem dificuldade no seu trabalho. Aliás, não. Imagina um filho em que seu pai faliu muitas vezes consecutivas. Esse filho ele tem no mínimo duas possibilidades. Ou ele vai aprender e vai começar a quebrar também em lealdade a esse pai, ou ele vai falar assim, nossa pai, você quebrou tanto. Já que você quebrou tanto, eu posso aprender com seus erros e fazer diferente. Exatamente. Tem um empreendedor que ele fala, né, que ele responde, o que você tem que fazer para ter sucesso? Quebrar no mínimo umas 3 vezes. Ah, tá, meu pai já quebrou tanto, então não preciso mais quebrar. Legal. É um exemplo, né? Olha só, tenho essa experiência na minha família, não preciso repetir, já aprendi. Já tô
pós-graduado em quebradeira. É. Meninas, temos 9 minutos. Tem mais alguma pergunta para Bianca? Enquanto isso, eu vou tirar os comentários. Ah, não, vamos ver as perguntas. Vou fazer o seguinte: vou tirar os comentários um minutinho só para a gente fazer um print aqui, que aí eu te marco lá no meu Stories, Bianca, que depois o pessoal, se quiser te conhecer lá, e vão anotando aí também. O Instagram dela é bianca.ogata, né? Isso. Depois a gente vai fixar aqui. Deixa eu fazer um print aqui, que eu marco ela também lá nos meus stories para vocês irem lá conhecer o Instagram dela, tá? Ah, vai ser um prazer. Ih, fiquei de olho fechado. Peraí, deixa eu repetir. Oi? Foi. Então, pessoal, vamos fazer perguntas que tem só 8 minutinhos, tá? Com a Bianca. É Bianca com I, normal, ponto. Normal. Bianca.ogata. Hoje é ATA. É G-A-T-A, né? G-A-T-A. Hoje é ATA. Tem um O. Hoje é ATA, normal. Isso. Tá. Quer ver? Vou pôr aqui. Pronto, põe aí pra gente. Teve uma pessoa que colocou no início, de repente, né? Pronto. Vão lá conhecer o Instagram dela. Tá até com curso em aberto, tá abrindo vagas para o curso aí de constelação. Mas, de qualquer forma, Bianca, você constela também as pessoas? Tem como fazer isso online? Tem. Eu faço online. Inclusive, nesse meu curso de constelação, tenho atendimentos individuais. Que bacana, não sabia. E como que funciona online? Com os mesmos bonequinhos, assim? Mesmo. Seriam quantas sessões, mais ou menos? Às vezes eu faço pontual, tá? Eu faço pontual, assim, quando as pessoas querem mais conhecer a constelação ou quando tem uma questão bem forte que querem explorar isso e ter um nível de consciência maior. Ou entram no Sabedoria Sistêmica, que é um programa de desenvolvimento integral, que eu faço 2 atendimentos individuais nesse programa, um treinamento vivencial, tudo online. Disponibilizo todo o material, o e-book, e também disponibilizo aí como bônus um treinamento de relacionamento pela visão sistêmica. Bacana. Posso falar? Se quiser que eu traga aqui os valores, eu posso falar assim. Pode falar, mas qualquer coisa, gente, busca lá no Instagram dela. Pode falar só o pessoal, porque vai ficar todo mundo curioso. O valor da constelação, ela é 350. E o valor do programa de desenvolvimento com treinamento e esses bônus, ele é 997. Em 12 parcelas de 90 para quem quiser parcelar também. Manda uma mensagem para mim que eu mando tudo para vocês. Bacana. Vai lá no Instagram dela, pessoal. Vocês já pegaram o Instagram dela, tá aí atrás. Ela anotou aí atrás. Conceição, ela acabou de falar o valor do investimento total de todo o plano maior 997, tem um de 357, não é isso? 350 é um atendimento e o de 997 são 2 atendimentos e muito mais, né? Que vale muito, muito a pena. A Tati, que tá aqui, ela vai fazer com a gente esse segundo grupo. Eu tô com fila de espera para o terceiro, tá? A Cassinha fez o primeiro também. É muito rico isso, de poder realmente viver a constelação e ter um treinamento na qual você consiga aprender e aplicar isso na sua vida. Eu brinco que eu não te dou um peixe, eu te ensino a pescar, para que você não dependa de uma constelação, dependa, sim, desse aprendizado, dessa sabedoria sistêmica na vida, desse caminhar sistêmico. Né? Você renasce, é um renascimento. A Cris aqui fez também. Bacana. Então tá, gente. Muito obrigada, Bianca. Foi um prazer recebê-la aqui. Que linda live linda mesmo. Esse assunto sempre me enche os olhos, porque eu adoro com certeza esse tipo de trabalho. Eu acho que se foi libertador para mim, eu acho que eu divulgo para o mundo inteiro, porque é maravilhoso, tá? Então, quem tem problema aí para entrar no universo online, quem está travado, tem padrão mental, crença limitante aí que fica te segurando, não deixa, que não flui a liberdade financeira, que não flui o relacionamento, tem que buscar formas de destravar isso aí, porque senão o trem não vai, tá bom? Beleza, então. Foi um prazer estar aqui com vocês também.
Muito obrigada, mesmo. Gratidão, a gente vai se falando por aí. Depois o Com pessoal vai certeza. lá curtir o Instagram da Bianca. Para quem não me conhece, o meu é Márcia Pereira Mentora. Vai lá também conhecer meu Instagram, tá? Trabalho ajudando pessoas a virem para o universo online e começar a área de empreendedorismo aqui no digital, tá bom? E foi um prazer ter todos vocês aqui, Bianca também. Tamo junto, querida. Tamo Tamo aí, junto, né? foi um prazer. Obrigada. E um beijo para todos que assistiram. Dá um print e posta pra gente por que valeu a pena fazer parte dessa live aqui, pessoal. Marca a Isso gente aí. lá. Marca a gente lá no story de vocês, tá bom? É isso. Um beijo, boa Beijo, beijo. noite. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau.